Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 25 de março. Os investidores globais estão começando a pressionar de forma mais significativa alguns emergentes aí que estão sofrendo reprecificação relevante dos ativos. É bom notar, por exemplo, que as taxas pré-fixadas brasileiras, embora elas tenham razões locais para estarem subindo, elas estão sendo acompanhadas também de um forte aumento nas taxas do México. A gente já viu, inclusive, solavancos na Turquia alguns dias atrás, depois da demissão do presidente do Banco Central do país. Então, tudo isso mostra que deve estar havendo uma reavaliação meio geral para esse conjunto aí de países, né? A mensagem, acho que é de que a gente não pode abandonar a ortodoxia nessas nações, adotando política monetária de país desenvolvido, mas com política fiscal de emergente, né? Isso não funciona, não é compatível, especialmente se o mundo está começando a deixar para trás aqueles anos longos de desinflação generalizada, né? Se está começando a viver uma reinflação. Então, assim, talvez haja hoje uma constatação de que o nível de equilíbrio dos juros reais, que é aquele patamar que não gera inflação acima da meta e que é suficiente para garantir apetite dos investidores para financiar a dívida pública, ele vai voltar a ser mais alto, né? Assim, houve uma ancoragem de percepção na última década de que vários países poderiam conviver com taxa básica mais deprimida, mas talvez isso tenha sido temporário, circunstancial, né? Não que agora esses países tenham que subir tanto a taxa de juros quanto o nosso mercado de renda fixa está precificando. Mas talvez tenha que subir mais do que o que os economistas julgam, né? E aí nesse processo de ajuste a gente acaba tendo exagero, lembrando que os ativos financeiros eles andam meio descasados das expectativas expressas nas projeções dos economistas, né? E os ativos financeiros na renda fixa hoje eles já estão embutindo perspectiva de Selic muito mais alta, tá? Então, assim, a gente está olhando com muito cuidado para o comportamento dos papéis prefixados, especialmente os mais longos, buscando realmente tentar diagnosticar esses movimentos recentes, mas já tendo também incorporado na nossa avaliação as incertezas fiscais e a retomada da inflação no Brasil, né? Então, considerado esse fator, o que está provocando, o que será que provoca, né, a continuidade desse aumento nas taxas pré-fixadas? A gente sabe que hoje estamos vivendo o pior momento em termos de noticiário, né, o que requer sangue frio e cautela, né? A sensação térmica ela está bastante ruim e ela pode dar a impressão de que tudo vai se perder, mas a gente também tem que ponderar os fatores positivos, que nesses momentos mais sombrios, eles deixam de aparecer, né? Deixam de ter ressonância. Mas só se a gente levá-los também em consideração é que a gente vai ter subsídio para avaliar melhor a relação risco-retorno dos ativos, né? E os ativos, assim, eles podem já estar muito deprimidos ou, eventualmente, eles vão ficar ainda mais descontados. A gente nunca vai ser capaz de acertar o exato ponto de inflexão para melhora, né, nos preços e tudo mais. Com muita frequência, as alocações que a gente faz nas carteiras acontecem muito cedo e aí a gente precisa amargar algum período de sofrimento antes de os frutos dessas alocações começarem a ser colhidos, né? Mas, assim, com a aceleração das vacinas, acho que a narrativa, que hoje é absolutamente negativa, ela vai começar a mudar em algum momento e onde hoje só se enxerga coisa ruim, vai aparecer alguma luz. Daí, então, os agentes vão perceber os outros eventos positivos, né, como o ímpeto que a economia está quando a gente isola o efeito dos confinamentos e as inúmeras reformas micro que já foram entregues, né? Saneamento, gás, independência de Banco Central, enfim. É bom notar, né, que as vacinações diárias elas já começaram a subir e elas vão aparecer nas estatísticas de forma mais clara em poucas semanas aí, tá? Ontem teve essa reunião capitaneada pelo Planalto entre os representantes dos poderes da República, o que gerou até uma boa repercussão, mas sem dúvidas o ceticismo é enorme em relação aos seus efeitos práticos. Mas aquele comitê de acompanhamento da pandemia que está sendo criado, ele pode até ajudar a pacificar alguns pontos, né? O presidente da Câmara ele está tomando a frente, sendo bastante duro nas cobranças de foco
e articulação para essa crise sanitária, né? Ele está dando um recado claro para que não esteja nova mudança de postura, né? Novo retrocesso quando ele olha para o Executivo Federal. O Bolsonaro está moderando a posição em alguns temas mais polêmicos, como isolamento social e até o uso de máscara. E no mais, ele fala com bastante frequência agora sobre a necessidade de ampliar rapidamente a imunização, né? O novo ministro da Saúde, para não deixar de falar, Marcelo Queiroga, ele tomou posse, né, num evento discreto nessa terça-feira e ontem ele concedeu a primeira entrevista coletiva, procurou indicar que teria alguma autonomia e que se guiaria pelos parâmetros técnicos, né? É esperado que ele mude parte da equipe direta, né, da pasta, aí, a equipe dele mais direta, que hoje é ocupada por vários militares, né, que assumiram aí durante a gestão do Pazuello. Eu fico por aqui, bom dia a todos.